Alô você! Vamos aí para mais um bloco de matéria. Esse bloco é especial. Por que ele é especial? A gente vai trabalhar um crime que cai bastante nos concursos e, de forma geral, ele não é tão fácil de se compreender não. A gente vai bater em exercícios, muitos exemplos em cima de exercícios que as bancas examinadoras cobram de você. Não se assusta não, filho. Quando vier decisão do STF, do STJ, não se assusta. Eu vou falar, mas de modo geral, vai estar constando no seu material didático e mais. Você vai conseguir pegar através dos exemplos, tá? O que eu vou trabalhar aqui? Eu vou trabalhar o roubo. O roubo está no artigo 157 do Código Penal. É um dos artigos mais famosos que você tem, mas ele tem muita coisa por trás dele. Eu vou trabalhar o caput e do parágrafo 1º até o 3º. Bem, cada um dos institutos, tanto o caput, o parágrafo, os incisos, como também o 3º parágrafo, ele trata de situação diversa. Muita coisa da parte geral encarnada aqui que a gente vai tirar e vai te mostrar de uma forma simples e objetiva. Bem, o que diz o artigo 157? Diz assim: subtrair coisa móvel alheia mediante violência ou grave ameaça ou de qualquer outra forma reduzida a capacidade de resistência da vítima. E no parágrafo 1º vem: nas mesmas penas incorre quem? Aí vem o texto, calma aí. Esse texto que eu falei do caput é chamado roubo próprio. Evandro, o que é o roubo próprio? O roubo próprio você vai usar aqui violência, você vai usar grave ameaça e você vai usar aqui a chamada violência imprópria. A violência imprópria, ela está no final do texto, vírgula, de qualquer forma reduzida a capacidade de resistência da vítima. Mas vamos um por um para você entender. Evandro, o que é violência? Violência é qualquer tipo de contato físico ou então de ação que impute você a uma situação que gere o roubo. Exemplo, dou uma coronhada na tua cabeça e subtrai a tua carteira. Eu estou subtraindo alguma coisa. A diferença do furto para o roubo é que no roubo tem violência, grave ameaça ou violência imprópria, no caso do roubo próprio. Já no furto não, é subtrair coisa móvel alheia, sem violência, sem grave ameaça, tranquilo? A violência é chamada vis absoluta. E a grave ameaça, vis relativa. Mas raramente eles cobram esse tipo de expressão na hora da prova. Grave violência, grave ameaça e violência imprópria. Vamos dar exemplo de cada uma delas? Violência, amigo, peguei um pedaço de pau e dei uma porretada na tua cabeça com a finalidade de subtrair a coisa. Roubo, aqui não há dúvida. Grave ameaça, é uma ameaça de mal grave. Saquei a arma e falei para você, vou matar você, passa a carteira. Pronto, já está configurado o crime de roubo. Agora, e a violência imprópria? Cara, você já ouviu falar no Boa Noite Cinderela? Você se arruma todo perfumado. Geralmente o larápio é o cara bem pintoso, né, cara? O cara vai lá todo para esse golpe aqui, o cara tem que ser pintoso, senão não dá. O cara tá todo pintosão, tipo eu assim, aí o cara chega na boate, o que ele vai atacar? A rica e feia, né, amigo? E mulher feia é o maior barato, sabe por quê? A mulher feia, amigo, ou uma mulher que gosta de mentira é a mulher feia, porque se você falar que ela é bonita, ela acredita. Não é possível que a danada não tenha espelho em casa, cara. Mulher feia é feia. A mulher gorda, baixinha, cabeçuda, é feia, filha, não tem como. Aí o larápio vai lá, tudo bem arrumado, chega na mulher feia, fala com ela, oi gatinha, como é que você tá? E começa a trocar ideia com a gatinha que acabou de ganhar na Loteria Federal. Bacana. A gatinha vai com o cara para casa. Aí o que o cara faz? O cara vai, pinga umas gotinhas de Rivotril. Para quem não sabe, Rivotril é um remedinho para dormir que funciona com uma beleza. Pinga umas gotinhas de Rivotril na bebida dela. Ela ingere a bebida, ela desmaia e logo após ele subtrai a coisa. Evandro, mas isso é roubo? Tá? Subtrair coisa móvel alheia mediante violência, grave ameaça ou de qualquer outra forma reduzido a capacidade de resistência da vítima, chamada violência imprópria. Tranquilo? Agora, da violência imprópria eu não quero que vocês confundam. Olha só, vem aqui. Eu tenho o roubo na modalidade violência imprópria, que é onde você entende como Boa Noite Cinderela, que é o exemplo mais clássico que eu tenho para dar para você. E você tem que tomar cuidado com furto mais lesão corporal. Evandro, como é que funciona isso? Depende do momento que você faz a subtração. Se você primeiro diminui a capacidade de resistência, ou seja, pinga ali um remedinho e depois subtrai, vira roubo com violência imprópria. Agora, se você
simplesmente furta a coisa primeiro e depois reduz a capacidade de resistência, aí o crime é de furto mais lesão corporal. Evandro, me explica o porquê? Explico. Imagina que isso aqui é uma casa. Você está aqui no balcão da cozinha com a gatinha e você está trocando ideia com ela. Beleza. Se você ministrar a bebida, ela dormir, você for lá e depois fizer a subtração, ou seja, no primeiro ponto, o que você faz? Você diminui a capacidade de resistência. No segundo ponto, você subtrai. Isso passa a ser o quê? Passa a ser roubo próprio, porque você diminuiu a capacidade de resistência da vítima. Agora, Evandro, e se eu inverter? O que eu faço? Tô lá na casa da gatinha, fui no banheiro, quando eu abri a portinha do armáriozinho do banheiro, tem um relógio Rolex de 5.000. Eu pego e enfio no bolso. Pronto, já está consumado o furto, porque hoje o momento da consumação do furto é o momento da apreensão da coisa. Peguei e coloquei no bolso. Quando eu cheguei para falar com a gatinha, o relógio está no meu bolso. Pronto, eu já tenho o crime de furto consumado. Para você conseguir se livrar dela, para sair de casa com o relógio que você já subtraiu, o que você faz? Aí você pinga as gotinhas. Quando você pinga as gotinhas, depois do furto, você lesa a integridade física ou a saúde de outrem. Aí vira furto mais lesão corporal. Beleza? Cuidado para não confundir. O que vale é a ação. Se subtrair primeiro, furto mais lesão corporal. Se subtrair depois, entra no roubo próprio. Tranquilo? Cuidado, porque isso aqui às vezes as pessoas confundem, tá? Roubo próprio usando violência, o que é? Impróprio. Agora, o que é roubo impróprio? Pessoal, cuidado para não confundir violência com o roubo em si, tá? O que é o roubo impróprio? É quando depois de subtrair da coisa, você emprega violência ou grave ameaça, ou para garantir a coisa, para garantir o bem subtraído ou para garantir a impunidade. Dá um exemplo, Evandro. Imagine que você entra na farmácia. Entrou na farmácia, o segurança deu mole, você pegou lá um vidro de perfume caro e enfiou no bolso. Virou as costas e saiu. O vigia viu que você pegou e saiu correndo atrás de você. A princípio é furto, tranquilo? Tranquilo. Mas se na mesma sequência ele saiu atrás de você, aí você saca a arma e aponta na cara dele, porque ou eu quero fugir ou eu quero garantir o vidro de perfume, senão eu vou te matar. Pronto. Primeira opção foi furto, logo depois, logo em seguida você emprega violência ou grave ameaça para garantir o bem ou para garantir a impunidade. Vira o quê? Roubo impróprio. Tranquilo? Cuidado para não confundir roubo impróprio com violência imprópria. Não existe, preste atenção, não existe violência imprópria no roubo impróprio. A violência imprópria só existe no roubo próprio. Que desgraça isso, né, cara? Próprio, violência e roubo. Tem que gravar, filho. Infelizmente faz parte da coisa, ou felizmente, porque a gente tira a massa. Aumento de pena. Quando há aumento de pena no crime de roubo? Cara, muito fácil. Emprego de arma de fogo. Evandro, o que você tem para falar de emprego de arma de fogo de forma objetiva? Fácil. Eu tenho para falar entre arma verdadeira versus arma de brinquedo. Que isso aqui é bem comum nos concursos por causa de uma decisão do STJ. Funciona assim. Para ser qualificador, a arma tem que ser verdadeira ou tem que ter potencial lesivo para causar em você. Agora, toma cuidado. A verdadeira, ela pode ser branca e ela pode ser própria. Evandro, o que é uma arma própria ou uma arma branca? A arma própria é que ela foi produzida para causar lesão. Exemplo, uma pistola, uma calibre 12, uma espingarda. O que é imprópria? É uma coisa que foi feita para outra finalidade e é usada como arma. Exemplo, uma peixeira. Amigo, tem umas peixeironas desse tamanho assim, que aquilo ali é uma arma, mas se o cara andar com ela na cintura não é arma. Por quê? No dia a dia vai ser considerado o quê? Simplesmente vai ser considerado uma faca para abrir o peixe. Olha o nome, peixeira. Tranquilo? Agora, e se for usado como arma? Aí, amigo, se for usado como arma, além de classificar como roubo na grave ameaça, ainda entra o quê? No aumento de arma, tranquilo? Agora, e se for arma de brinquedo? O cara entrar com uma pistola de água pintada de preto e ele te assalta à noite dentro do ônibus, vir subtrair coisa móvel alheia ou diminuir a sua capacidade de resistência. O que você vem fazer? O próprio bandido chega e joga a lei para você. Olha, eu vim subtrair coisa móvel alheia mediante violência ou grave ameaça ou de qualquer outra forma reduzida a sua capacidade de resistência. Passa a carteira. Se ele fizer assim com você e for uma arma de brinquedo, aquela arma de brinquedo ela só serve
para transformar o crime no roubo, ou seja, na modalidade grave ameaça. O cara não pode alegar que é um furto, mas a arma de brinquedo não serve para aumentar a pena no crime de roubo, tranquilo? Então, para que serve a arma de brinquedo? Só serve para configurar o roubo. Não serve para quê? Não serve para aumento. Evandro, agora, e se for arma verdadeira, branca ou própria no emprego? Aí tem o aumento de pena. Se a vítima está em serviço de transporte, o autor sabe disso. O que é isso, Evandro? Cara, roubo de carro forte, por exemplo. Serviço de transporte, não precisa ser só carro forte, não. Pode ser, por exemplo, aquele cara que está carregando um malote da empresa. Se ele estiver carregando um malote da empresa, ele vai entrar aqui, tranquilo? Transporte para outro estado, de veículo para outro estado ou para o exterior. Critério objetivo, tem que ler e saber que existe. Restrição da liberdade. Cara, aqui você tem que tomar um cuidado do tamanho do mundo, porque aqui eu vou confrontar ele com o artigo 158. Por exemplo, já ouviu falar no sequestro relâmpago? Evandro, sequestro relâmpago, entra aqui? Não! Sequestro relâmpago eu vou explicar na sequência. Sequestro relâmpago é o quê? Extorsão, já grava isso. Sequestro relâmpago não é roubo, é extorsão. Evandro, então como é que é um roubo qualificado pela restrição da liberdade da vítima? Fácil. O cara às vezes não entra no banco e quando ele sai ele fala assim, vou levar você para garantir a minha fuga. O cara rouba e depois restringe por um curto espaço de tempo, simplesmente com a finalidade para garantir o roubo, ele leva a pessoa. Vai entrar onde? Na restrição da liberdade, não é sequestro relâmpago. Tranquilo? Beleza! Vamos lá agora no roubo... Agora no parágrafo 3º, que é o roubo qualificado por lesão corporal de natureza grave ou morte. Cara, aqui da morte, que é o mais importante, é o chamado latrocínio. Evandro, o que é latrocínio? Roubo seguido de morte. Evandro, qual a diferença de latrocínio para homicídio, roubo mais homicídio, ou simplesmente o latrocínio, que é o roubo que gera morte? É a finalidade do cara. Se eu aponto a arma pro cara e falo com a finalidade de roubar, passa a carteira, o cara não quer passar, eu dou um tiro no cara, não com a intenção de matar simplesmente, mas eu estou dando um tiro com a finalidade de subtrair a coisa, vira latrocínio. Agora, imagina que eu entro no banco, roube o banco e saia do banco. Quando eu estou andando até o carro, eu paro e penso, cara, por que eu deixei esses caras vivos? E eu volto e dou um tiro na cabeça do cara. Aí teve duas intenções. Uma foi o roubo e depois ele mudou a ideia querendo matar para garantir impunidade. Aí vai ser roubo e mais homicídio qualificado para garantir impunidade de outro crime. Tá? É chamado qualificadora consequencial. Tranquilo? Agora, aqui nesse caso do latrocínio é que a finalidade é roubo. Ah, Evandro, eu tô em casa, eu não entendi. Porra, meu filho, o cara para na rua e fala, me passa a carteira, você não. O cara, ele te dá um tiro. Na verdade, ele te deu um tiro porque ele queria te matar, ou ele te deu um tiro porque ele queria subtrair. Para no sinaleiro e fala, minha senhora, passa a carteira, a mulher acelera, ele vai dar um tiro na mulher. Ele dá um tiro na mulher não é para matar simplesmente, não. A finalidade é roubar. Tranquilo? Beleza, só que gera a morte. Evandro, tem latrocínio consumado e existe o latrocínio tentado. Filho, você que está me vendo, não fica bravo comigo não, tá, filho? Se você tá com baita de um terno e gravata, porque tem cara que acaba de formar em direito, que é o barato, o que ele faz? Para assistir uma aula online, ele vai e bota o terno e uma gravata, ainda aperta a gravata. E tem cara no presencial que vem me perguntar o jumento, ai, mas será que existe latrocínio tentado? Lógico que existe. Evandro, mas latrocínio é um crime pré-ter-doloso, eu nem vou entrar nesse mérito. Eu nem vou entrar. Eu vou pegar a decisão do STJ mais do STF. Até porque o crime agravado pelo resultado não tem que ser necessariamente pré-ter-doloso, não. Eu não vou entrar na parte geral agora. Só grave que existe sim o latrocínio o quê? Tentado. Evandro, quando que o latrocínio é consumado? Fácil. Sempre quando houver a morte. Quando houver uma tentativa de morte e o cara não morreu, o latrocínio vai ser tentado. Exemplo. E outra, pouco importa se o autor conseguir subtrair a coisa ou não. Saco a arma, aponto para a cara dele e falo o seguinte, me passa a carteira. Aí o cara fala assim, não vou passar. Você vai dar um tiro nele, ele morre e você se assusta e sai correndo. Não subtraiu. Latrocínio consumado porque houve a morte.
Evandro, saquei a arma, dei um tiro no cara, o cara morreu, peguei o bem, subtraí o bem e fui embora. Tanto faz se subtraiu ou não. Gerou a morte, latrocínio consumado. Agora, latrocínio tentado. Não importa se você levar o bem ou não. O que importa é se o cara morreu ou não. Dei um tiro nele para pegar a carteira. Peguei a carteira, mas o tiro pegou no peito dele, mas por circunstâncias alheias à minha vontade, ele foi socorrido, ele não morreu. Amigo, latrocínio o quê? Tentado. Agora, saquei a arma, dei um tiro no cara, mas tomei um susto também e corri e simplesmente o cara não morreu. Latrocínio tentado. Não morreu tentado, morreu consumado. Agora a gente vai trabalhar a extorsão, artigo 158. Olha, a primeira coisa, cuidado com o artigo 157 e diferente do artigo 158. Na verdade, a diferença entre roubo e extorsão. Evandro, qual é a diferença de roubo para extorsão? Cara, a diferença é conceitual, mas na prática se aplica muito legal. É o seguinte, a primeira diferença. No roubo, a vítima, ela não tem opção. Lógico que eu vou dar um exemplo, tá? Calma aí. Você vai dizer que na extorsão, a vítima possui opção. Na extorsão, a pessoa entrega o bem. No roubo, é retirado dela. Esse segundo aqui, ele não pega muito bem nos exemplos não, mas em alguns ele salva. O primeiro é batata. Saquei a arma, apontei na cara da pessoa e falei, passa a carteira. Ela levantou a mão, a pergunta é, ela tem opção? Não. Se ela não passar a carteira, ela vai tomar um tiro. Ela tem que passar a carteira. Ou então ela toma uma paulada e tem a carteira subtraída. Ela não tem opção. Beleza, roubo. Agora, se ela possui opção, saquei a arma e falei, vim subtrair coisa móvel alheia sua, me dá e assina um cheque. Amigo, quando mandou assinar o cheque, o cara vai assinar o cheque, te entrega e você leva o cheque para casa. A pergunta é, quando você entrega o cheque para alguém, eu posso dizer que você tem a opção de, por exemplo, sustar o cheque? Pode. E outro, o cheque, a folha de cheque não tem valor econômico não. Se você pegar essa folha de cheque aqui, olha, tô até com uma folha de cheque no bolso, só não vou te mostrar o valor, né? Like. Você pegar essa folha de cheque e eu assinar aqui, esse pedaço de papel não tem valor não. Evandro, mas e o que está preenchido aqui? Aí tem valor. Só que tem valor se for descontado do banco, se for depositado em algum lugar. Você tem opção ou não tem de ir lá e sustar? Lógico que tem opção de sustar. Então, aqui vira extorsão e aqui vira o roubo. Evandro, por que é retirada e é entregue? Cara, ligo para você e fala, vou matar o teu filho. Eu tô falando mal grave, eu tô empregando a você uma promessa de mal grave para uma vantagem econômica para poder ter aquele bem, aquela coisa. Ou seja, vai entrar na extorsão. Aqui ele é retirado. Você vai lá, dá uma pancada e pega a coisa, que é o roubo na modalidade o quê? Violência. Ou você vai e emprega uma grave ameaça. Ah, Evandro, mas a pessoa me entregou. Não, mas entende que você tomou dela. Tranquilo? Lembra do exemplo do cheque. Meti a mão, tomei a coisa na hora, tem valor econômico? Tem. Roubo. Amigo, mandei o cara preencher um cheque. Ele preencheu? O cheque tem valor econômico? Não. Você tem opção para não tomar um prejuízo? Tem. Entra na extorsão. Então, agora que você entendeu a extorsão, vamos lá para o verbo. O verbo da extorsão, que o importante é constranger alguém. Lembra que no roubo é subtração com violência ou grave ameaça. Parágrafo 1º, você tem as causas de aumento de pena. Quais são as causas de aumento de pena? 2 ou mais pessoas e com emprego de arma. O emprego de arma vale tudo que eu falei para o crime de roubo. Tranquilo? Sem muito problema. Você sabe que a arma de brinquedo só serve meramente para montar o constrangimento. Não serve para mostrar o quê? Para mostrar que é o aumento de pena. Somente se a arma for verdadeira. Parágrafo 2º. Extorsão qualificada. O que é extorsão qualificada? Extorsão qualificada é se gera lesão corporal de natureza grave ou se bem que gera a morte. O que vai se aplicar? Vai se aplicar as penas e as regras do parágrafo 3º do artigo 157, que é o roubo seguido de lesão corporal de natureza grave e o latrocínio. Só que o nome aqui não é latrocínio não, tá? É extorsão agravada pelo resultado de morte. Agora, o parágrafo 3º é o mais interessante. Aqui está o sequestro relâmpago. Ele é novo.
um instituto relativamente novo. Por isso, o que eu vou fazer? Acompanha comigo aí na tela, eu vou jogar o sequestro relâmpago para você e vou explicar para você como é que ele funciona aqui no quadro. Acompanha comigo aí na tela. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se a lesão corporal grave ou morte, aplica-se as penas previstas no artigo 159, parágrafos 2º e 3º, respectivamente. Bem, o que diz aqui o sequestro relâmpago? Olha, você tem que tomar cuidado para diferenciar o sequestro relâmpago, que é a extorsão qualificada, do roubo qualificado pela restrição da vítima. Evandro, como é que eu sei a diferença? Simples. Aqui na extorsão, parágrafo 3º, é quando a restrição da liberdade é necessária para a obtenção da coisa. Exemplo, enfia a arma na cabeça da mulher e falo, minha senhora, chega para o canto. Dirige e vai até o banco. Chega no banco, eu falo, aperta a senha aí, tira o dinheiro. Pronto. Eu restringi a liberdade como condição necessária para ter a obtenção da coisa, obtive a coisa. Pronto. Extorsão qualificada no parágrafo 3º, que é chamado sequestro relâmpago. Que de sequestro relâmpago não tem nada. É só um nome jurídico que vai ser extorsão qualificada. Tranquilo? Agora, se o primeiro assalto, já consumei o assalto, e depois eu sequestro a vítima ou restringo a liberdade da vítima para fugir, por exemplo, vira roubo qualificado pela restrição da liberdade da vítima. A restrição da liberdade da vítima, se não for condição necessária para o roubo, vira roubo qualificado, é acessório. Aqui não. Aqui você precisa efetivamente restringir a liberdade da vítima, levar ela lá para ter o bem. Quando você rouba e depois leva a pessoa para casa, você levar ela a restringir a liberdade dela depois do roubo não foi condição necessária. Primeiro você roubou, depois você levou. É o exemplo do cara que entra no banco e para conseguir garantir a fuga, ele pega lá e restringe a liberdade do caixa, por exemplo, só para garantir a fuga. Mas ele já conseguiu a subtração. Aqui não. Aqui é a condição necessária. Tranquilo? Meu povo, então vamos seguir agora, vamos para as questões. Vamos pegar a questão de roubo e questão de extorsão, para a gente poder fazer essa diferenciação e pegar aonde está arrebentando você. Lembrando, é bom fazer questão porque você aumenta o seu leque de entendimento, tranquilo? Então vamos lá para a primeira questão, acompanha comigo aí na tela. Pratica o crime de sequestro em concurso formal com furto, o agente que, no intuito de obter senha do banco, priva a vítima de liberdade e, obtendo êxito, a libera. Bem, tá errado por quê? Tá errado porque é crime de extorsão qualificada pelo parágrafo 3º, ou seja, sequestro relâmpago. Você já viu aí que a restrição da liberdade da vítima, essa questão, foi obrigatória, a condição necessária para que houvesse a obtenção da vantagem econômica? Ou seja, você para a pessoa, emprega, constrange a pessoa com violência, você simplesmente leva a pessoa para obter a vantagem devida. Você entrou no banco para isso. Agora, cuidado com a saidinha de banco. A saidinha de banco é diferente. Se a pessoa está saindo do banco e você rouba ela, amigo, é roubo comum. Nesse caso, você restringiu a liberdade da vítima como condição necessária para obter a vantagem devida. Tranquilo? Então tá errado, não é furto. Nesse caso aí é crime de extorsão qualificada pelo parágrafo 3º, chamado sequestro relâmpago. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Denomina-se roubo impróprio a hipótese em que a violência ou grave ameaça é exercida após a consumação da subtração. Corretíssimo! Artigo 157, parágrafo 1º. Primeiro você faz a subtração, é um furto normal. Logo em seguida você emprega violência ou grave ameaça para garantir o bem ou garantir a impunidade. Nessa situação vira o quê? Vira roubo impróprio. O exemplo que eu te dei é quando você entra na farmácia, o vigia ele distrai, você pega o bem, enfia no bolso. Quando você está saindo, ele percebe, vem atrás de você, você emprega grave ameaça ou violência para poder garantir o bem. Entra no artigo 157, parágrafo 1º, denominado roubo impróprio. Tranquilo? Vamos para o próximo. Aumenta-se a pena de 1/3 até a metade se o crime de extorsão é cometido por 2 ou mais pessoas e com abuso de confiança ou mediante fraude. Olha, o artigo 158 só traz o aumento de pena de 2 ou mais pessoas. Mediante confiança ou fraude, isso aí entra no furto. Ele só tentou te confundir com os aumentos de pena. Então essa questão está errada. O conselho que eu te dou é o seguinte: leia o aumento de pena e as qualificadoras. Não precisa gravar na cabeça, não. Você precisa só fazer a diferenciação. Pô, tava fácil. Você deu uma lida ali no texto de lei do artigo 158, você vai ver que mediante fraude, escalada, destreza, isso tá onde? Tá lá no furto e não tem nada a ver com a extorsão, tranquilo? Vamos para a próxima. O uso de arma de brinquedo justifica o aumento de pena no caso do roubo. Bem, tá errado. Não tem aumento de pena no caso de arma de brinquedo.
O que tem é que a arma de brinquedo serve para configurar o quê? Para configurar o próprio roubo. Mas ela não serve para o aumento de pena, que tem que ser uma arma verdadeira, não uma arma de brinquedo. Lembrando que pode ser uma arma própria, produzida para causar lesão, ou uma arma branca, que é uma arma que não foi produzida para causar lesão, mas serve para essa finalidade. Exemplo, uma faca. Tranquilo? Agora, a gente tem que tomar cuidado também com o chamado princípio da insignificância nesses crimes, tá? Princípio da insignificância só pode ser usado no crime de furto, não pode ser usado no crime de roubo, tampouco no crime de extorsão. Teve violência ou grave ameaça, não existe princípio da insignificância. Evandro, dá um exemplo do princípio da insignificância. Entrei num ônibus e subtraí um passe escolar de 50 centavos. Se for um furto, subtrair coisa móvel alheia, o valor é tão ínfimo. E o STJ e o STF dão uma relação de situações que aquilo ali simplesmente dá a tipicidade absoluta do fato, não tem crime. Agora, apontou a arma na cara da pessoa e falou, me passa esse passe de 50 centavos, amigo, tem o crime de roubo. Se você constranger, tem o crime de extorsão. Não se aplica o princípio da insignificância se o crime for de roubo ou se o crime for de extorsão. Bem, nessa situação a gente termina aqui o nosso bloco. A gente trabalhou dois crimes que são importantíssimos, você pode ver que ocupou o bloco inteiro, que é o crime de roubo e o crime de extorsão, com todos os seus aumentos de penas, qualificadoras, as suas diferenciações. Evandro, mas eu estou em dúvida ainda acerca da diferenciação. Filho, nos exercícios a gente vai arrebentar a boca do balão. E o mais importante é que você compreenda que o simulado é fundamental para a tua vida. Tranquilo? Fica com Deus, forte abraço. Olha a escadinha, turma regular, turma de exercício simulado. E vamos estudar, porque estudar é a única forma de nós, que não nascemos em berço de ouro, conseguir mudar de vida, tranquilo? Forte abraço, fica com Deus. Como eu sempre digo ao Fartano, força!